Bagdá, junho de 1981. A capital iraquiana respirava confiança, enquanto o complexo nuclear de Osirak, localizado a apenas 17 quilômetros do centro da cidade, se erguia como símbolo do avanço tecnológico do regime de Saddam Hussein. O reator, construído com assistência francesa e batizado originalmente de Tammuz, representava muito mais que um projeto científico. Era a materialização de uma ambição que mantinha Israel acordado à noite. Nos gabinetes de Tel Aviv, o primeiro-ministro Menachem Begin enfrentava a decisão mais arriscada de sua carreira política. Os relatórios do Mossad eram inequívocos. Dentro de meses, o reator seria abastecido com urânio enriquecido, e qualquer ataque posterior se tornaria catastrófico, espalhando radiação por toda a região. O tempo estava se esgotando. A França havia fornecido ao Iraque um reator nuclear de pesquisa Osiris de 40 megawatts, o mais avançado disponível no mercado internacional. Saddam Hussein não escondia suas intenções de transformar o Iraque em potência regional, e declarações públicas de funcionários iraquianos sobre preparar-se para o confronto inevitável com o inimigo sionista ecoavam nos corredores do poder em Jerusalém. Begin sabia que a comunidade internacional jamais apoiaria uma ação preventiva. Os Estados Unidos, sob Reagan, haviam deixado claro que desaprovavam qualquer ataque. A França consideraria o bombardeio uma ofensa direta. A opinião pública global certamente condenaria Israel como agressor. Mas Begin carregava nas costas o peso de uma história que não permitia hesitações. Sobrevivente do Holocausto, ele havia perdido grande parte de sua família nos campos de concentração nazistas. E a perspectiva de outra ameaça existencial contra o povo judeu era simplesmente inaceitável. Em reuniões secretas do Gabinete de Segurança israelense, Begin articulou o que se tornaria conhecido como a Doutrina Begin. Israel jamais permitiria que estados hostis desenvolvessem armas nucleares capazes de ameaçar sua existência. Era uma linha vermelha absoluta. Os debates foram intensos. Ministros argumentavam sobre as consequências diplomáticas devastadoras. Generais alertavam sobre os riscos operacionais de um ataque a mais de 1.000 quilômetros de distância, atravessando o território inimigo. Mas a decisão estava tomada. A operação recebeu o codinome Ópera, uma referência irônica ao nome do reator que seria destruído. A Força Aérea Israelense, considerada uma das mais eficientes do mundo, recebeu uma missão sem precedentes: destruir completamente o reator nuclear iraquiano em um único ataque, sem causar vazamento radioativo significativo, e retornar com todos os pilotos vivos. Os preparativos começaram meses antes, envoltos em camadas de sigilo que poucos na história militar haviam visto. A Força Aérea selecionou seus melhores pilotos, veteranos das guerras de 1967 e 1963. Homens que conheciam cada parafuso de seus caças F-16, Fighting Falcon e F-15 Eagle. Zev Raz foi escolhido para liderar a formação de ataque, um piloto cuja frieza sob pressão era lendária entre seus pares. Ao seu lado, outros 7 pilotos de F-16 formariam a força principal, enquanto 6 F-15 forneceriam escolta e supressão de defesas aéreas. A rota seria o maior desafio. Voar diretamente sobre a Jordânia e a Arábia Saudita significava atravessar espaços aéreos de nações tecnicamente em paz com o Ocidente, mas profundamente hostis a Israel. Qualquer detecção prematura significaria o fracasso da missão e possivelmente a perda de todos os aviões. Os planejadores traçaram uma rota que explorava brechas conhecidas nos radares jordanianos e sauditas, voando baixo sobre o deserto, usando o terreno para mascarar sua assinatura. Seria necessário voar a menos de 100 metros do solo por centenas de quilômetros, uma manobra extenuante que exigia concentração absoluta. Cada piloto teria que navegar com precisão milimétrica, pois não haveria comunicação por rádio até o último momento. Um único erro de navegação poderia dispersar a formação ou alertar as defesas. Em uma base aérea secreta no deserto de Negev, uma réplica em tamanho real do complexo de Osirak foi construída. Os pilotos treinaram obsessivamente, repetindo o ataque dezenas de vezes. Cada piloto memorizou não apenas sua própria missão, mas também a de seus companheiros, para que pudessem assumir qualquer posição se necessário. A munição escolhida foi crucial. Bombas Mark 84 de 2.000 libras, modificadas com espoletas de retardo para penetrar profundamente nas estruturas de concreto antes de detonar. 16 bombas ao todo, 2 para cada F-16, calculadas para garantir a destruição completa do núcleo do reator. Engenheiros trabalharam nos ângulos de ataque, na velocidade ideal de mergulho, na altitude precisa de liberação. Cada variável
variável foi testada e retestada. Paralelamente, o Mossad operava suas próprias missões de apoio. Agentes na Europa rastreavam cientistas iraquianos, mapeavam rotas de suprimento, coletavam inteligência sobre os cronogramas de construção. Houve até sabotagens discretas contra componentes destinados ao reator, atrasos inexplicáveis em embarques. Tudo para ganhar mais tempo, postergar o momento em que o reator se tornaria quente demais para atacar. Em Tel Aviv, Begin enfrentava pressão interna crescente. Eleições se aproximavam e adversários políticos acusavam seu governo de paranoia e belicismo desnecessário. Mas ele manteve o curso, aprovando a data final, 7 de junho de 1981, um domingo, quando os trabalhadores estrangeiros estariam ausentes do complexo, minimizando baixas civis. Às 15h55 daquele domingo, 8 F-16 e 6 F-15 decolaram da base aérea de Etzion, no deserto do Sinai. Os aviões subiram rapidamente, formando uma silhueta que rapidamente desapareceu no horizonte. Dentro das cabines, os pilotos checaram seus sistemas uma última vez. Cada aeronave carregava tanques extras de combustível, pois a jornada de ida e volta totalizaria mais de 2.000 quilômetros, testando os limites de autonomia dos caças. A formação desceu para a altitude rasante sobre o Golfo de Aqaba, mantendo-se abaixo de 150 metros. O Mar Vermelho brilhava sob o sol da tarde, enquanto os jatos passavam rápidos, seus motores rugindo em uníssono. Ao entrar no espaço aéreo saudita, os pilotos baixaram ainda mais, voando tão rente ao deserto que suas sombras quase tocavam a areia. O calor intenso criava turbulências térmicas que sacudiam as aeronaves, mas ninguém ousava subir. Radares jordanianos os detectaram brevemente, mas os operadores interpretaram os sinais como sendo da Força Aérea Saudita. Ninguém imaginou que caças israelenses estariam voando tão fundo em território árabe. A formação continuou, atravessando o deserto saudita em silêncio de rádio absoluto. Cada piloto navegava por instrumentos e referências visuais, memorizadas durante meses de treinamento. Ilan Ramon, que décadas depois se tornaria o primeiro astronauta israelense e pereceria no desastre do ônibus espacial Columbia, voava como o mais jovem piloto da missão, com apenas 27 anos. Sua concentração era total enquanto mantinha posição na formação. Após quase 2 horas de voo, a formação cruzou a fronteira iraquiana. Agora estavam em território profundamente hostil, onde cada segundo contava. Os F-15 subiram ligeiramente, preparando-se para interceptar qualquer caça iraquiano que tentasse intervir. Os F-16 permaneceram baixos, armados com suas bombas mortais. Às 17h35, o complexo de Osirak surgiu no horizonte. A cúpula característica do reator brilhava sob a luz dourada do entardecer. Zev Raz quebrou o silêncio de rádio com uma única palavra em hebraico que ecoou nos fones: Pripat, a senha para iniciar o ataque. Os 8 F-16 subiram abruptamente, ganhando altitude rapidamente. Antiaéreas iraquianas começaram a disparar, traçando linhas vermelhas no céu, mas os pilotos já estavam em seus mergulhos de ataque. Um por um, em intervalos de segundos, os jatos despencaram sobre o alvo em ângulos de 35 graus, precisamente como haviam treinado centenas de vezes. Zev Raz foi o primeiro, liberando suas 2 bombas Mark 84 com precisão cirúrgica. As bombas penetraram o concreto reforçado e explodiram no interior, enviando uma coluna de fumaça e detritos para o alto. O segundo F-16 seguiu, depois o terceiro. Em menos de 2 minutos, todas as 16 bombas haviam encontrado seus alvos. A cúpula do reator desabou para dentro. Estruturas de suporte se estilhaçaram. O núcleo do reator ficou completamente destruído. A fumaça ainda subia de Osirak, quando os F-16 já viravam para o oeste, reunindo-se com seus escoltas F-15. Antiaéreas iraquianas continuavam disparando cegamente contra o céu vazio, mas os caças israelenses já estavam longe, voando baixo novamente, retraçando sua rota de entrada. A missão havia durado menos de 3 minutos sobre o alvo, mas esses minutos mudaram a história do Oriente Médio. Todos os aviões retornaram ilesos. Quando pousaram em Etzion pouco depois das 19 horas, os pilotos foram recebidos como heróis, embora soubessem que o mundo ainda não compartilhava dessa visão. A reação internacional foi imediata e feroz. As Nações Unidas condenaram o ataque como violação flagrante do direito internacional. França expressou indignação pelo ataque à tecnologia francesa. Estados Unidos suspendeu temporariamente entregas de armas a Israel. Até aliados tradicionais criticaram a ação unilateral. Saddam Hussein jurou vingança, mas suas palavras soavam vazias após a humilhação militar. A verdade inconveniente
era que Israel havia demonstrado capacidade de projetar poder militar a distâncias antes inimagináveis. A operação estabeleceu precedentes complexos. Por um lado, Israel argumentava que ações preventivas eram legítimas diante de ameaças existenciais iminentes. Por outro, a comunidade internacional temia que o ataque legitimasse futuros ataques preventivos por qualquer nação que se sentisse ameaçada. O debate continua até hoje nos círculos de relações internacionais. Mas há um fato incontestável. Quando a Guerra do Golfo eclodiu em 1991, especialistas calcularam que se Saddam Hussein tivesse conseguido desenvolver armas nucleares, o conflito poderia ter escalado para proporções catastróficas. A Operação Ópera possivelmente evitou um cenário apocalíptico no Golfo Pérsico. O ataque também transformou doutrinas militares globais. Forças aéreas ao redor do mundo estudaram a operação, analisando cada aspecto do planejamento, navegação e execução. A missão tornou-se estudo de caso em academias militares, sobre como realizar operações de longo alcance com precisão cirúrgica. Para Israel, a operação consolidou a imagem de nação disposta a tomar decisões difíceis isoladamente, quando sua sobrevivência estava em jogo. Décadas depois, quando debates surgiram sobre o programa nuclear iraniano, muitos analistas invocaram a Operação Ópera como possível precedente. O legado da missão permanece ambíguo. Begin pagou preço político inicialmente, mas a história o vindicou aos olhos de muitos israelenses. Os pilotos tornaram-se lendas, suas proezas ensinadas às novas gerações da Força Aérea. Ilan Ramon, que participou do ataque, carregou uma reprodução de desenho feito por criança no Holocausto durante sua missão espacial, ligando simbolicamente a operação à memória histórica judaica. A cúpula destruída de Osirak permanece até hoje como ruína no deserto iraquiano, testemunho silencioso de um domingo de junho, quando 8 caças atravessaram 1000 quilômetros de território hostil e mudaram o equilíbrio de poder do Oriente Médio em menos de 3 minutos.